Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. O terceiro filme da franquia Knives Out trouxe aí mais um mistério protagonizado pelo detetive Benoit Blanc, com muitos dos elementos que me fazem amar tanto esses filmes. Pistas, reviravoltas, suspeitos e o carisma do protagonista. Dessa vez o detetive Blanc vai até uma cidadezinha de Nova York resolver um caso de assassinato dentro de uma igreja. O caso mexe com a vida e a fé de vários membros da comunidade e desafia o detetive a fazer a lógica sobrepujar a superstição. E por mais que eu ame o estilo de direção e do roteiro desses filmes, acho que nós temos que admitir que repetir eles 3 vezes pode fazer com que comece a ficar batido. Por mais que eu tenha adorado Vivo ou Morto, eu não gostei tanto quanto eu gostei do segundo. Da mesma forma que eu não gostei do segundo tanto quanto eu gostei do primeiro. E se tiver um quarto filme, dificilmente eu vou gostar tanto quanto eu gostei aqui do terceiro. Então nesse caso, se houver um quarto, espero que seja o último, ou que o Rian Johnson dê um jeito aí de reinventar a franquia, porque pode estar começando a ficar repetitivo. E antes de analisar todos os pequenos detalhes dessa trama tão intrincada, deixa aí logo o seu like para ajudar o YouTube a impulsionar esse vídeo para o máximo de gente possível, se inscreve no canal para a gente bater a meta de 600 inscritos, e quando for se inscrever, ativa o sininho da notificação para ficar por dentro aqui dos vídeos da Tábua do Cinema, beleza? E, a partir de agora, contém spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, não quer spoilers, vai logo deixando aqui o seu like, depois você sai, e aí depois você volta para assistir o resto quando tiver visto o filme. Antes de entrar nos detalhes, teve umas coisas nesse filme que me incomodaram um pouco. Não é a primeira vez que o roteiro desses filmes tem uns toques meio políticos, né? No primeiro e no segundo também teve isso. Mas acho que eu gostava mais quando era um mero detalhe e não uma coisa recorrente e forte dentro da história. Aqui em Vivo ou Morto, o roteirista acho que deu uma leve exagerada, na minha opinião. Eu não me importo que tenha detalhes políticos, mas quando fica muito claro o viés político da pessoa que escreveu aquilo, eu fico com a sensação que ele está tentando me convencer de alguma coisa. E se eu fico com essa sensação, meu amigo, pra mim, morreu a imersão na história. Eu não me importo que tentem me convencer de nada, não me importo, até porque filmes fazem isso o tempo todo, mas acho que um bom diretor e roteirista faz isso com inteligência. Ele sabe usar a linguagem cinematográfica para passar a mensagem dele. Pode até ser uma mensagem política mesmo. E aqui, a mensagem ficou clara demais. Não pode ser clara demais. Senão fica forçado e dá a sensação que o filme quer te convencer de algo. Na verdade, essa é uma coisa que eu percebo muito em filmes atuais. Assim, quer politizar o seu filme? Quer até usar ele para militar por uma causa? Tudo bem. Mas não significa que vai ficar bom, porque na maioria das vezes fica uma merda. E acho que são poucos os artistas que fazem isso com naturalidade hoje em dia. Rian Johnson, acho que não é um deles não. Mas bem, o filme é tão divertido e o mistério é tão intrigante que acho que compensa. De um jeito ou de outro, o filme é muito bom. E ao longo da trama tem 3 mistérios que o Blanc precisa resolver. Primeiro, quem matou o Monsenhor Wicks e como. Segundo, como ele ressuscitou. E terceiro, o mistério da fortuna do avô do Wicks, esqueci o nome do velho, mas é o avô do Wicks. Para começar, pode-se dizer que tudo teve início quando a Martha resolveu confessar tudo que sabia para o Wicks após ela ser desafiada a fazer isso pelo padre Judge. Ela confessou a localização do diamante, mas se arrependeu amargamente desse momento de impulsividade, arquitetando assim um plano para matar o Wicks e proteger o segredo que ela jurou guardar. Junto a ela nesse plano estavam o Samson, o caseiro que tinha a completa confiança dela, e o Dr. Nett, que ela aproveitou que estava ali passando por um momento de fragilidade e resolveu usar ele também. Eu só não entendi muito bem se o Monsenhor morreu envenenado pelo anestésico ou se foi pela facada que ele tomou após já estar desacordado. Não sei exatamente, mas o fato é que foi deixado uma adaga falsa no manto dele para que todos vissem e parecesse que o Padre Judge matou ele com a facada. Agora, como não encontraram a substância no corpo dele durante a autópsia, não sei, talvez fosse o tipo de substância difícil de detectar, né, já que é um tranquilizante, assim, eu acho que deveria encontrar, mas não sei, pelo visto não encontraram. A partir disso, vinha a segunda fase do plano da Martha, recuperar o diamante na tumba do avô. Para isso, eles substituíram o corpo do padre por um Samson disfarçado e, quando chegasse a hora, ele levantaria da tumba, no caso do caixão dele, pegaria o diamante e sairia da tumba diante das câmeras para todo mundo ver a ressurreição do padre, para todo mundo visse o milagre. Então para Martha não bastava só proteger a fortuna, ela tinha que mostrar um milagre. E essa foi a razão de o Benoit Blanc não ter revelado toda a verdade no final. Ele quis deixar que a própria Martha confessasse. Ele
respeitou o milagre dela, digamos assim. A segunda parte desse plano todo me pareceu meio desnecessária, porque ninguém sabia que o diamante estava no cadáver do avô. Era só deixar ela lá mesmo, ninguém sabia que ele tinha engolido e estava lá no estômago estragado dele. Mas eu acho que ela temeu a possibilidade de Wicks ter contado a localização para aquele filho nojento dele, então ela preferiu pegar o diamante e se livrar dele ela mesma, para ninguém nunca encontrar. O que ela não contava era com a ganância do seu cúmplice, o Dr. Net. Ele matou o Samson para ficar com a fortuna, e a Martha entendeu que foi ele que matou o Samson. Aí ela foi lá e matou o próprio Net. Não só para pegar o diamante, mas também para vingar o Samson que ela tanto amava. Por isso ela colocou os corpos do Wicks e do Net naquela posição meio simbólica, né? Com o corpo do Wick parecendo que está estrangulando o esqueleto do Net para simbolizar a vingança. Então vê-se aí que tudo tem uma explicação. Mas quanto ao momento em que o padre Judge vê o padre Wicks e até ataca ele com um punhal, não sei de onde foi que ele tirou aquele punhal, mas acho que tudo ali era coisa da cabeça dele, né? O próprio Wicks, o próprio punhal, tudo um delírio temporário causado pelo soco na cara, pelo cansaço e pela culpa, e por todo o estresse daquela situação toda. Então, acho que até o punhal era só um delírio. Resumindo, a Martha estava por trás de tudo. Estava por trás do sumiço da fortuna. No caso, não é que ela estava por trás, ela não arquitetou o sumiço da fortuna. Ela só sabia o segredo, ela era a única que sabia do segredo. Mas ela estava por trás da morte do Wicks, da morte do Net e da ressurreição do Wicks também. Mas o Blanc, em um momento de generosidade quase cristã, decide respeitar a vontade dela nos seus momentos finais, já que ela havia tomado tranquilizante para se matar. E o Diamante encontrou outro guardião digno de escondê-lo aí sem cair na tentação da maçã de Eva. Por mais que seja a terceira vez que o Rian Johnson use essas mesmas fórmulas de roteiro, aqui pelo menos ele inovou fazendo o Benoit Blanc ser derrotado, né? Porque para o mundo ele nunca conseguiu resolver esse caso. Então, em um ato de humildade, ele aceitou ser derrotado para respeitar o desejo da Martha. E meu veredito para esse filme é que praticamente tudo de bom que tem no primeiro e no segundo tá aqui também. Mas por ser a terceira vez que nós vemos todas essas coisas, apenas com uma roupagem diferente, pode já estar ficando meio batido. De qualquer forma, o mistério é tão intrigante ou mais intrigante que os dos filmes anteriores. O ritmo do filme é envolvente, é divertido, os personagens são cativantes e achei o final bem comovente. Por isso minha nota para Vivo ou Morto é nota 9. Coloca aí nos comentários o que você achou e qual seria a sua nota para esse filme. Coloca aí nos comentários o que você achou, você acha que eu deixei passar algum detalhe, ou no caso foi a culpa do Benoit Blanc, não foi eu não. Mas coloca aí nos comentários tudo o que você achou do filme, quero saber o que você pensa. E tchau, um beijo, até a próxima.